falou na semana passada sobre o menino Natanzinho, que é esse menino do Flamengo sub-9, né? Que joga muito bem e tudo mais. E eu tive a informação essa semana de que ele pode estar indo para o Barcelona, tá bom? Com 9 anos de idade. E aí também fiquei sabendo que tinha gente observando ele do PSG e do Real Madrid. O que eu sei é que ele provavelmente deve ir para o Barcelona. Lógico que essas coisas elas podem ou não se concretizar, né? Futebol é muito volátil, ainda mais com uma criança de 9 anos. Mas como é que a gente pode... O que dá para fazer no caso de uma criança de 9 anos para segurar esse menino aqui no Brasil, se for interessante, se é interessante, eu não sei. Assim, eu queria saber a opinião de vocês, Mauro, começando. Será que não é... Não, será que não é muito cedo? É muito cedo para uma criança sair com 9 anos de idade para jogar fora do Brasil. Eu não quero julgar ninguém, obviamente, os pais, né, se isso for verdade, se concretizar de fato. Os pais, né, enfim, não tem muito o que fazer. Mas que condição é essa? Em tese, ele não pode ser contratado por nenhum time, tem 9 anos. Fosse assim, Pois o Vinícius tinha ido com 16, o Endrick tinha ido com 16. Como é que é isso? Eu queria entender. Mas o Messi foi, né? O Messi foi novinho. Não, mas a família se mudou para lá. Sim. A família foi morar lá. Bom, qual a condição? Entender como é que é isso aí, sem saber como é que vai funcionar. Porque deve ter alguma coisa a ver aí. Enfim. Sim, mas eu acho que o Messi foi com 12, 13 anos. E ele foi por uma questão médica também, né? Porque ninguém queria pagar o tratamento médico aqui, o Barcelona se propôs a pagar e, enfim, e aí ele foi para lá e o resto é história. Era uma questão respiratória do Messi, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, será que isso pode ser benéfico para o garoto? Não, enfim, queria saber a opinião de vocês em relação a isso, se realmente se concretizar uma criança de 9 anos, né? Dentro da base do Flamengo, é um menino realmente diferente. Claro, não dá para saber se vai virar alguma coisa ou não, é muito jovem, muito novo, mas ele tem um contrato com a Nike, é um dos nomes mais jovens, se não for o mais jovem a ter assinado um contrato com a Nike. Enfim, queria saber a opinião de vocês. Mauro, se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Eu não tenho opinião nenhuma, não sei que condição ele vai. Nem sei como é que ele vai, estou por fora dessa história. Então, não me sinto à vontade para comentar uma coisa tão pessoal da vida familiar do garoto, dos pais dele, se eu não conheço as condições, a condição da família, não sei qual é a condição social da família, se essa é uma oportunidade de mudar a vida da família, não sei. Então, quem sou eu para opinar a respeito? Entendeu? Eu só sei que o garoto de 9 anos, em tese, ele tem que brincar, tem que se divertir. Né? Isso. Mas não sei qual a condição, então... Acho que seria pretensioso da minha parte falar qualquer coisa sem conhecer os detalhes. E você, Kika, quer falar alguma coisa? Não, eu não quero. Eu não estou querendo criticar ninguém, não. Eu só estou querendo fazer uma reflexão em relação a uma possibilidade, né, que foi me passada, dele ir para o Barcelona. E assim, eu honestamente acho que se isso se concretizar, é bom para o menino, talvez, porque financeiramente para a família provavelmente vai ter alguma vantagem, embora aqui no Brasil ele não possa assinar contrato, mas lá fora eu não sei como funciona. Mas assim, o fato de a gente não conseguir segurar um jovem promissor dentro do clube, que eu acho que dentro de um clube como o Flamengo, eu acho que é uma questão que deve ser levada em consideração. Acho que a base, eu acho que os clubes, tirando o Palmeiras, né, e alguns outros aí, poucos, os clubes estão tratando muito mal a base do futebol brasileiro de uma forma geral. Então, não... Mas como é que segura o garoto? Qual é a ferramenta para segurar o menino? Não sei, porque contrato não pode. Né? Não pode ter contrato. Tem 9 anos, pô. Os pais decidirem. O Messi, eu estou até pesquisando aqui, para a gente não falar bobagem. Né? O Messi se mudou com 13 anos. Ele fez uma primeira viagem em 17 de setembro de 2000, foi acompanhado do pai e do representante, um empresário, né? Na época. Como ele era menor, não podia viajar sozinho, tá? E o intermediário lá organizou hospedagem e passagem. Em definitivo, ele se mudou em fevereiro de 21.
tá? Uns 5 meses depois, 4 meses e pouco depois. E foi a família inteira. E o pai do Messi, o Jorge, faleceu essa semana, né? E a mãe dele, Célia, além dos irmãos, todos se mudaram para Barcelona. O Messi tinha 13 anos, isso foi em fevereiro, 1º de fevereiro. Ele só completou em 14 de junho os 14 anos. Então ele sempre teve que viajar com o pai, porque ele era menor, e o Barcelona formalizou um contrato de trabalho para o pai do Messi no clube, como forma de justificar a residência da família na Espanha. E o clube assumiu o pagamento de um tratamento de hormônio de crescimento que o Lionel Messi fazia na época. E teve uma briga lá com o News Old Boys e tal, porque o jogador foi embora, essa coisa toda, mas o que aconteceu? O News tinha prometido ajudar no pagamento do tratamento, que era caro, né? Cerca de $900 por mês na época, e os pais alegavam que chegavam lá, não recebiam o dinheiro, não pagavam, a família ficou insatisfeita e foi embora. Então, vamos lá. A partir desse relato que eu estou lendo aqui na pesquisa que eu fiz, como criticar a família do Messi por ter ido embora se o garoto estava, para ele ser profissional e crescer, precisava de um hormônio, o News sempre encalacrado financeiramente, como está até hoje. Imagino que já naquela época eu não conseguia pagar $900 por mês para o garoto, né, poder fazer o tratamento. O Zico passou também de uma outra forma, né, por um tratamento de superalimentação e para ganhar corpo, né, nos anos 60. Projeto Soma. Então, o que acontece? Como criticar a família, né? Se o News Old Boys tivesse investido no garoto, mas aí estamos falando de um garoto de 13 para 14 anos. Agora, esse menino agora tem 9 anos. Eu não conheço a família, não sei qual a condição social deles. De repente, essa mudança para um outro lugar pode significar o quê? Uma mudança no patamar da família. Entendeu? Uma vida mais confortável, uma perspectiva de vida para eles. Se ele tiver irmãos, talvez para os irmãos. Para onde que eles vão? Barcelona? Barcelona. Barcelona. Pelo que eu fiquei sabendo, Barcelona. Então, digamos, se for para Barcelona, morar em Barcelona, estudar em Barcelona, aprender outra língua, não sei se ele tem irmãos. Estou aqui especulando, porque eu não conheço os detalhes. Claro. Pode significar abrir uma nova oportunidade. O contraponto disso pode ser o quê? O Flamengo cobrir essa proposta. Não precisa mudar. A gente vai dar um emprego aqui para o pai dele, já que não podemos fazer um contrato. Vamos pagar uma boa grana por mês aqui para a família ter uma vida tranquila, confortável e tudo. E quando o garoto for maior, a gente faz um contrato. Poderia o Flamengo fazer isso, tudo, mas aí, enfim. Só que eu acho que 9 anos é muito novo, né, gente? 13, 14 já é um garoto entrando numa fase, né? Sim. 13, 14, gente. Mais 3 anos pode jogar no profissional. Pelé com 17 jogou uma Copa do Mundo, né? Então, assim, lógico, é o Pelé, mas tem outros casos de jogadores com 17 anos jogando entre profissionais. Estevão, 9 anos. Estevão também, Hendrick também. O Estevão jogou, liderou o Palmeiras, o Hendrick foi campeão brasileiro. Então, 9 anos está longe disso, né? Até chegar a maioridade, faltam outros 9. Né? Então é um pouco distante, mas eu não me sinto à vontade para comentar, porque eu não conheço os detalhes, né? E também não sei qual é o lado do clube nessa questão também, né? Sim. Enfim. Sim. Porque com 9 anos, bicho, pode virar alguma coisa, pode não virar nada, assim. Não dá para ter noção nenhuma, é muito novinho. É muito novinho. Que é a diferença de ter habilidade com a bola, controle da bola e virar jogador. E hoje, mais do que nunca, para o cara ser bom pra cacete, ele tem que ter uma capacidade cognitiva muito boa, cara. Verdade. Tem um jogador que tem habilidade. Não estou dizendo que o garoto tem ou não tem, não conheço o menino. Mas ele tem que ter. Mas se não tiver inteligência de jogo, cara, o cara não rende talvez a metade do que ele pode. Se não, qualquer jogador de freestyle, aqueles que fazem malabarismo com a bola, seriam craques. Mesmo futsal, né? A galera do futsal, que geralmente tem mais habilidade, né? Não é. Há muito mais no futebol do que simplesmente você ter que controlar a bola. Muito pelo contrário, né? Tem uma estatística na Premier League que fala que 96% dos movimentos que o jogador faz em campo são movimentos básicos. 96%. É você fazer o básico, é o toque de lado. E você basta olhar o jogo, né? Qual é a porcentagem? Vou pegar o Kenny Arroyo ontem, né? Ele fez aquele gol mágico. Aquele foi 1% da participação dele no jogo. Os outros 99% foram toques de lado, simples, não exigia aquilo, né? É só um comentário a respeito desse processo, né? O Flamengo primeiro precisa determinar se tem interesse de manter o jogador ou não. Vamos supor que o Flamengo tenha. Aí faz o que o Mauro falou, por exemplo, o contrato e tal. Acho que talvez seja até mais fácil garantir o jogador no Flamengo do que a família se mudar para Barcelona. Por mais legal que seja Barcelona. Não é esse o ponto. O impacto cultural é muito grande. Mas tem um outro detalhe, né?
que eu acho que é mais relevante. É o seguinte, quantos jogadores iguais a ele o Flamengo não poderia ter? Por que o Barcelona está indo atrás de um jogador de 9 anos no Brasil? Porque a área de captação do Barcelona é muito menor do que, teoricamente, a captação que o Flamengo poderia ter. Simples assim. Então, tudo bem, o Flamengo perde esse jogador, mas a captação que o Flamengo tem deveria não, é muitas vezes maior do que o Barcelona. Qual é a capacidade que o Flamengo tem de encontrar meninos como ele, ou similar, ou um pouco melhor, um pouco pior? É muito maior do que o Barcelona. O Barcelona faz isso porque o Barcelona não tem, em volta de Barcelona, né? Ali, Girona, aquela região, Tarragona, não tem jogadores com. Não tem essa quantidade de jogadores. O Flamengo, qualquer clube no Brasil tem. A captação, o processo de captação de atletas deve ser diferente, tem que ser diferente. É um processo diferente. E aí sempre vou trazer aqui o caso, aquilo que eu vi nos jogos da base do Paris Saint-Germain em dezembro do ano passado, quando eu tive o privilégio de visitar ali o CT da base do PSG e vi um jogo lá do Sub-20 dos caras, e os caras me explicaram como é a captação deles. Isso, inclusive, corrobora uma conversa que eu tive com o Bruno Chatac, mais ou menos um ano atrás, falando do maior celeiro de futebol do mundo hoje, é a periferia de Paris, como os caras captam jogadores. Então, esse processo de captação, o Flamengo deveria ter a capacidade de gerar muitos jogadores como esse, e alguns ele vai manter, e outros ele vai perder. Não deveria ser uma grande perda, porque com 9 anos é uma grande aposta. Não dá para ter certeza, nenhum observador, nenhum scout, o melhor scout do mundo, né, pode ser um cara da Ucrânia, da Nova Zelândia, do Diabo A4, nenhum scout do mundo vai colocar a mão no fogo dizendo, esse jogador com 9 anos vai ser um novo Endrick. Não dá para fazer isso. Mas ele lançou um curso. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O nome do curso é Tática Sem Tatiquez, do Falso 9, onde ele ensina tática e estratégia de forma simples, sem complicações, sem precisar nem ter experiência. Para você não ficar falando bobagem aí, que nem certos jornalistas estão falando, né? Eventualmente. E com o cupom BARBA, o curso vai sair por R$ 107 no Pix ou em 12 vezes de R$ 12,96. R$ 12,96. Meu irmão, 12 vezes de R$ 12,96, eu não sei nem o que dá para comprar com isso aí, mas o curso do Falso 9 dá. O link está aqui na descrição.